Nós estamos celebrando a Páscoa hoje, não é? Eu acho que não tem advento maior ou melhor do que esse. Não tem. Mesmo com toda a reverência sobre o Natal, se Jesus tivesse nascido, mas se ele não tivesse morrido e ressuscitado, o nascimento dele não cumpriria o plano. E aí eu estava pensando, assim, se perguntam para você, né, discípulo do Senhor Jesus, o que é a Páscoa? Né? Você faz parte do reino, como a gente tem conversado, e assim como a gente às vezes tem dificuldade de explicar a notícia do Evangelho, pode ser que você tenha dificuldade de explicar o que é a Páscoa. O que é a Páscoa? Por que você, cristão, comemora a Páscoa? Por quê? Então, eu encontrei uma súdita bem jovem, e ela deu uma explicação que eu queria que a gente tivesse a capacidade de síntese, o olhar e a mensagem, tão simples quanto ela fez, e talvez ela não complique como nós, discípulos mais velhos, o façamos. Eu queria compartilhar com vocês. Que a gente tenha a compreensão do que é realmente a Páscoa, do sofrimento que foi ali da pessoa humana do Senhor Jesus, da divindade do Senhor Jesus. Eu espero que você realmente use esse tempo que nós convencionamos ser a Páscoa, você entender, lembrar e dar o devido valor. Eu ainda vejo pessoas no nosso meio, dentro das muralhas do nosso reino, preocupadas com outras coisas nesse momento de Páscoa. Eu vou falar, dentre elas, não é chocolate, não é verdade? Não tem nada a ver com coelho. Você já estudou por que tem o coelho? Por que vem ovos? Você já fez isso? É uma concorrência mundana, como o Papai Noel faz no Natal, aparece isso, fertilidade, uma série de cultos pagãos que são realizados nesse momento em cima de coelho e ovo, mas a gente também participa disso, não é? Eu não, eu tenho certeza que se o Senhor Jesus estivesse aqui e os discípulos, eles não pactuariam em nada com isso. Não, para você pensar, tá bom? Vamos lá. Nós estamos caminhando para o final, essa é a penúltima aula, lá que vem é a última. E o que eu decidi fazer? Dado o tempo e a forma com que a gente estruturou esse tempo, eu foquei bastante nas bem-aventuranças, como vocês viram, e a gente tem 2 domingos, esse e o próximo, onde eu selecionei, sim, a meu critério, alguns tópicos que eu entendo ser práticos e mais fáceis de serem trabalhados no tempo que a gente tem aqui. Então, já foi perguntado, e alguém devia estar assim, esperando com a mão, e isso não tem problema nenhum, assim, ansioso. Como é que ele vai tratar a história do divórcio, por exemplo, que diz ali, não, eu não vou tratar nada disso aqui, esse tema eu vou pular, a gente precisava de um tempo maior do que esse. Se a gente fosse tratar esse tema aqui, por exemplo, eu ia atrapalhar mais do que ajudar pelo tempo que a gente tem, né? Então eu vou separar, hoje e domingo que vem, alguns tópicos que eu entendo que serem mais práticos, literalmente, e um pouquinho mais fáceis da gente trabalhar no tempo que a gente tem, tá bom? Então, não vou cumprir os 2 capítulos na íntegra, passando versículo a versículo, etc. Combinado? Então
Vamos lá. Situações práticas. O Senhor Jesus é extremamente bondoso e Ele sabe da nossa limitação, né? Então eu entendo que Ele, ao perceber que fez aquele sermão, eu acredito que deveriam ter várias pessoas olhando para a cara dele assim, com cara de, como que é, não estou entendendo, explica melhor. E ele o fez. Então ele, no capítulo 6, e fim do capítulo 5, 6 e 7, eu entendo que são bastante explicações, bastante prática, ou bastante recheio do que ele disse acima. Como eu já disse, a gente não tem certeza absoluta se o Senhor Jesus, ele recitou, ou ele falou as bem-aventuranças, se vocês queiram, da forma com que ela está escrita, né? Versículo a versículo, aquele jeito e tal. Eu já pesquisei isso, tem muita gente dizendo que sim, que era uma forma de se trabalhar uma situação dessa tal, e por isso que vem as explicações depois. Mas vamos passar por alguns pontos aqui, e eu queria trabalhar isso com vocês. Então, alguns para a gente entender o conceito, o que estava acontecendo ali. Então, o Senhor Jesus terminou as bem-aventuranças, ele então passa a dar algumas aplicações práticas para os súditos. Não, gente, então tá bom, já dei a teoria, então agora vamos fazer exercício. Já viram o professor fazer isso com a gente? Vocês lembram quando vocês estudavam? O professor dava a teoria e depois tinha os exercícios. Às vezes você tinha até lição de casa, né? Na minha época tinha um negócio que chamava lição de casa. O Senhor Jesus então passa a mostrar algumas situações práticas e reais. Então o Senhor Jesus não começa a falar de coisas de que ele não conhecia ou que os discípulos não passavam ou sentiam. Situações reais. Então assim, eu dei a teoria, agora vamos aplicá-la. Ele sabe e conhece a realidade do seu reino. Então ele não é um professor teórico em que não tem experiência prática. Eu convivi com isso, com alguns professores muito bons em termos catedráticos, mas quando você queria aplicar ou perguntava para ele qual a sua experiência na aplicação do que você está ensinando, ele rebolava um pouquinho. Ele não tinha, então ele tinha só o conceito teórico. O Senhor Jesus não. Ele tinha um conceito prático, ele passava, ele vivia a situação em que seus discípulos ali que estavam vindo viviam. Ele também entendia que apesar de não pertencer ao reino desse mundo, os seus discípulos tinham relações constantes com esse reino. Ele entendia, não, o pessoal todo dia, a todo momento, sai dos muros, vai para fora e volta. Então sofre influência, eles têm relação com os outros súditos de outro reino. E esse texto faz sentido para as pessoas que estão ouvindo, que tenham uma ideia, pelo menos uma ideia, de que a decadência é generalizada do mundo. A decadência é generalizada e a escuridão do mundo é uma triste realidade. Se você não tem esse conceito, o sermão ele não lhe serve. As práticas desses exercícios não lhe servem. Você vai falar, para que serve isso? Já teve aula também que você estuda e fala assim, estou aprendendo isso para quê? É porque você não tem consciência da prática do que está sendo ensinado, da importância. Então você não dá valor. Para que serve isso? Nunca vou usar para nada mesmo. Você já viram estudantes falando isso? Eu já fiz isso na vida. Nossa, que matéria chata, não vejo a hora que acabe. Não vou usar para nada mesmo. Por que eu vou usar isso na minha vida, gente? Então, se você tiver essa consciência, tudo que nós vamos fazer daqui para frente não lhe vai servir. Os discípulos, nós fomos chamados, ou não foram chamados para viver uma vida isolada. Não foram chamados para viver uma vida isolada. Então assim, eu não vou viver mais aqui, eu entendi o que o Senhor Jesus quer para mim, estou indo. Ao contrário, você foi chamado para estar no outro reino e resgatar mais pessoas de lá e levar a mensagem desse reino para lá. Então isso também tem uma dose de egoísmo, Eu já vi pessoas que são egoístas no Evangelho. Você já viu alguma pessoa que diz assim, fulano não merece? Eu já vi gente falando, esse cara não merece ir para o céu. Quem que é você mesmo para entender se ele merece ou não? Foi dada a você a missão de julgar e entender? Não, você é um mensageiro, você leva a mensagem. Se ele merece ou não, não é da sua conta, não está na sua conta literalmente. Então eu e você somos chamados a ter uma influência santificadora. Essa palavra influência é fantástica. A ideia de você
transformar algo que está lá, você influenciar. Antes de você estar é de um jeito, a hora que você está é de outro. Então causa influência. E uma influência santificadora. Na sociedade que é pecaminosa e que se afasta da corrupção. Então você foi chamado para estar longe. Então você tem que estar nessa sociedade pecaminosa, mas afastado da corrupção que consome esse mundo. Então é desafio. Então não é fácil? Não. Não é fácil. Eu não sei vocês, mas eu marco, pelo menos mentalmente, o que aconteceu durante a semana, minha semana. E as situações de dificuldade são maiores do que a de facilidade, sendo um discípulo de Cristo. Eu estava conversando em casa, e conversando com meu pai, efetivamente, a gente batendo papo e tal, e a gente chegou à conclusão, não é? Ser discípulo de Cristo é mais difícil do que não ser para viver no mundo fora dos muros. E aí a gente estava conversando e lembramos dos discípulos. Nenhum discípulo andando com o rei, ele teve vida fácil. Não, agora eu estou com Jesus, espera um pouquinho, agora quais são os privilégios que eu tenho aqui? Agora eu estou com o rei aqui do meu lado, aqui ó, fala com ele, fala comigo, fala com ele, está aqui ó, está aqui. Contrário, só dificuldades e desafios. Eu olho com as lentes para entender quais privilégios. Além, não tem um privilégio que é de estar na companhia do Senhor Jesus, isso é. Mas pensando aqui na nossa vida humana, qual o privilégio que eles tiveram, não é verdade? Que benefício eles tiveram pensando na vida como a gente tem material, etc. Então a gente tem um texto complementar aqui, que completa a ideia em Pedro, que diz assim: nós, porém, sois raça eleita. Lembra? Nós somos eleitos para estar naquele reino. Sacerdócio real, nação santa, povo, você e eu somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. É para isso que você serve, eu e você. Vós sim que antes não erais povo, lembra? Eu não era. Mas eu nasci na igreja. Não importa, você não era. Você estava ali de intruso. Se você nasceu na igreja, imaginando que todos da igreja fazem parte do reino, não é? Vós sim que antes não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, por um ato de misericórdia, eu e você estamos aqui. Eu tive a chance de reconhecer ao Senhor Jesus como meu Salvador. Então nos foi determinado ser uma força preservadora, uma força que preserva e uma força que ilumina o mundo. Então essa força, ela preserva, ela ilumina, ela preserva o mundo. Sabia que você faz parte dessa força? Então, se você não entende o Evangelho, se o mundo lá fora não entende o Evangelho, isso é loucura, não faz o mínimo sentido. A igreja não pode aceitar o egocentrismo do mundo. Soluções fáceis, imoralidade, amoralidade e materialismo. Porém, infelizmente, hoje a igreja é mais influenciada pelo mundo do que o mundo é influenciado pela igreja. Notaram isso? Quanto lá fora muda pela sua ação, todos os níveis, comportamentais, ideológicos, morais, do que o inverso. Quanto a gente ouve dentro dos muros: não, é só assim, é mais assim, não seja radical, dá um jeitinho, não é bem assim. Imagina, gente, nós não podemos ser, ao contrário, a gente tem que ser igual para eles virem para cá, né? A gente tem que parecer com eles. Se a gente for muito diferente, eles não vêm. Aonde isso tem nas Escrituras? Está baseado nas Escrituras? Onde o Senhor Jesus mudou qualquer coisa do plano dele, do Evangelho, da mensagem do Antigo Testamento, para se adaptar às pessoas? Onde? Quem é você? Quem sou eu para fazer isso? Sim, nós somos aliens, estrangeiros, quando a gente sai dos muros e vai para lá.
A gente até se veste igual ou parecido, até falamos a mesma língua, mas quando eles olham para nós, não é daqui, né? É diferente. A gente já usou esse exemplo várias vezes aqui. Não adapte, queridos, não adapte, não se amolde ao mundo, ao contrário. Isto posto, se você tem essa visão, agora as aplicações práticas começam a fazer sentido. Vamos lá. Mateus continua, relatando: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire ou do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vocês viram a quantidade de imperativos que tem aqui? Não tem seres condicionais? Imperativo. Você não tem opção. Então, vamos entender por que o Senhor Jesus usou a explicação, ou deu aqui o exemplo do sal e da luz. Você encontra textos paralelos aqui em Marcos e Lucas, se você quiser estudar. Mas eu vou separar duas afirmações que o Senhor Jesus fez aqui. Primeiro, os discípulos são: você é o sal da terra. Você entendeu? Você é. Talvez você seja, veja bem, se der, você é. Uma das aulas que eu dei por aí, eu ganhei o sal de lá. Eu nunca tive a chance de ir para aquela região, e uma pessoa bondosamente me deu. Se você quiser ver, essa era a ideia de sal que eles tinham, de lá. São pedras de sal aqui. Eu lembrei disso quando eu estava lendo esse material. Se você depois quiser dar uma olhada, é isso que eles entendiam e viam como sal. Vós sois o sal da terra. O sal tinha um alto valor nos tempos do Senhor Jesus. Por isso que ele está dando esse exemplo. Lembra? As pessoas que ouviam entendiam. Os soldados romanos, olha que interessante, eram pagos por uma quantia de sal. Aí eu brinquei aqui com as palavras. Se tiver aqui alguém de letras, alguma coisa aqui, me perdoe, sim, de propósito. Eu brinquei aqui com soldo e salário, porque o soldo era o pagamento do soldado, daí vem o soldo, é assim que chama. E a gente tem uma ideia aqui de salário, então do sal. Então ainda as pessoas imaginam: qual é o que você trabalhava? Eu trabalhava, o que você recebia de pagamento? Sal. Então ele tinha um grande valor. Por isso o Senhor Jesus está usando o sal. Se você, de novo, o Senhor Jesus não está trazendo nada novo. Em Crônicas a gente lê: não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Depois estuda essa passagem para você entender. Então, de novo, a ideia de sal não é algo novo. O Senhor Jesus está inventando alguma coisa, criando ali. Essa ideia já existia. Agora, de novo, gente, essa afirmação do Senhor Jesus só faz sentido para os seus verdadeiros discípulos. Quem não é o verdadeiro discípulo está dizendo: essa matéria não serve para nada. O que ele está falando? Ele é louco, não entende a realidade do mundo. Você, o verdadeiro discípulo, é esperado que você tenha uma consciência do que é a visão bíblica, a qual o mundo está corrompido e deteriorado. O mundo está corrompido e deteriorado. Não melhora, ele piora. Só piora. É o que as Escrituras dizem. O ser humano é o mesmo e vem degradando o mundo a todo momento. Está cada vez mais escuro. Um dos usos do sal, para dar o exemplo, é retardar a podridão. Eu tentei aqui achar, você já comeu charque, carne de sol ou algo parecido? Era feito dessa forma. Então não tinha geladeira, tinha freezer. Então como é que eles preservavam a carne? Com sal.
Então, a ideia de ser sal é, a carne vai apodrecer, você concorda comigo? Ela não é eterna aqui, ela vai estragar, mas o sal faz com que ela demore a podridão. Esse é o exemplo didático que o Senhor está dando ali. O sal também provê sabor. Já percebeu? O sal, ele realça o sabor dos alimentos. Então, a vida no mundo sem sal, sem a sua ação, torna sem sabor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se você não estiver lá salgando, vai piorar, vai ter, a deterioração vai ser mais rápida e não tem gosto. Quando eu entendi isso a primeira vez, há uns anos atrás, eu fiquei assim, chacoalhando a cabeça, falei, não é possível. Quer dizer que eu ajudo ao mundo a ter sabor, a dar gostinho. Quando você está lá agindo moralmente como fiel discípulo do Senhor Jesus, é você que tempera, porque senão o negócio já estava podre, fedendo. É a nossa ação lá, representando o nosso rei, que traz gostinho. Agora, a quantidade de sal, você já conversou com um chefe de cozinha, ou alguém que sabe cozinhar? Não, eu não sei, né? Nem fritar ovo. Mas o sal tem que ter uma medida certa. Senão você começa a lembrar dele, não é verdade? Essa comida está salgada. Essa comida está sem sal, falta um pouquinho de sal. Agora, quando ele está na medida, você não lembra do sal. Percebe? O exemplo do Senhor Jesus é fantástico, é didático. A nossa presença está lá para não ser notada, no sentido de nós mesmos termos qualquer valor e sermos notados, mas o efeito que a gente causa, aí sim. Nossa, por que o ambiente de trabalho agora é bom? Nossa, o que mudou? Por que a vizinhança mudou? Por que a família mudou? Você não percebeu o sal, mas é o sal que está fazendo o efeito. E as pessoas percebem a ação do sal sem lembrar do sal. Não é fantástico? É tão didático. Agora, o sol pode perder a sua ação de preservação. É possível. E parar de destacar, de dar destaque desse sabor. Isso acontece, olha que interessante, muitas vezes porque ele está contaminado. Então ele deixa de ser sal puro. Ele não deixa de ser sal, mas ele está contaminado. Aí ele perde a sua utilidade principal. Então aí você perde, você se contamina, você deixa de ser esse sal puro, você continua sendo discípulo dele. Não tem uso, não está servindo para nada. Lembra quando você está lá no meio de onde você frequenta e ninguém sabe quem você é? Então você não serve para nada. Você atua como eles, pactua como eles, anda como eles, convive como eles, fala como eles, você não serve para nada, você não está mudando o gosto e o tempero. Então para que serve isso? Para nada, fica aí. Aí exemplo que o Senhor Jesus dá aqui, ele vai ser pisado, quer dizer, uma coisa que está ali. Há quem diga que ainda é um uso assim, para ser um uso, ele é pisado no sentido de fazer marcas ou caminhos, como queiram. Eu não sei se, não consegui até hoje uma prova disso. Mas para isso que você serve, para nada. O Senhor Jesus também dá um exemplo prático. Você e eu, nós somos a luz do mundo. Você entendeu que nós somos a luz do mundo, não uma luz no mundo? Estuda o texto. Ele faz uma afirmação que você é a luz, não uma luz. Então tem várias, e você é uma delas. Você é a luz do mundo. E ele dá exemplo prático, novamente. Sobre a luz. Um dia a gente pode bater esse papo junto, é bem legal. E eu tive que fazer uma vez um desafio de comprovar a onipresença de Deus. Deram esse desafio. Vou fazer só esse parênteses e a gente volta para lá. E aí, Deus é luz. E aí, deixar você curioso, a luz é o único lugar que está em qualquer lugar, mesmo no escuro. Isso é fantástico.
Então, por isso que o Senhor Jesus está usando o exemplo da luz, né? A luz está em todo lugar, mesmo na escuridão. É muito legal. A natureza da luz é brilhar. Ela, para que ela serve? Para dar luz. Ela brilha. E dessa forma, a ação da luz, revela primeiro a si mesma. Perceberam? Primeira coisa que a gente vê é a luz. E através da luz, a gente vê algo. Então a primeira coisa que a luz faz é revelar-se a si mesmo. Então se você é luz, as pessoas têm que te ver. Você tem que estar revelado. Eu tirei aqui, mas alguém da minha idade, assim, tipo o Meco, vai lembrar de que a gente revelava filme e fotografia. Você não via nada, aí você revelava e aparecia. Esse é o mesmo verbo usado aqui no original, né? Revelar a si mesmo. E a sua fonte de luz. Vocês perceberam que quando a gente olha a luz, a gente vê a luz e a gente olha para onde vem vindo a luz? Já viram como isso é natural? Vem uma luz, você vê a luz, e aí você vai procurar de onde vem a fonte da luz. Então você não está preocupado como é lá, você está preocupado de onde ela vem. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus está dando aqui. Então, você é luz, as pessoas vão notar você lá e vão olhar, de onde vem isso? De onde vem a luz? É da fonte. Até porque se a fonte apaga, a luz some. Ela por si só não existe. Então, por que o exemplo da cidade? Diferente do que é hoje, apesar de se você for olhar e conversar com pessoas que realmente entram ainda em lugares inóspitos da Terra, aqui do planeta Terra, você precisa ter referência de luz para se localizar, nem que sejam as estrelas. Mas sem luz, você não caminha, você não sabe para onde ir. E as cidades, assim, a exemplo dessa aqui, elas eram desejadas serem vistas à noite, que elas davam referência do seu caminho. Para onde eu estou, se a cidade está à minha esquerda, então e assim por diante, ela traz orientação. Então o que o Senhor Jesus está dizendo assim, outro exemplo prático. Uma cidade localizada em um monte, ou uma montanha, como queiram, era notada por todas e servia de orientação. Apenas uma lâmpada também faz diferença. Você concorda comigo? Então você pode ter uma cidade lá, de longe você vê a referência. O Salmo diz, né? Lembrei disso agora, ó, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. O Senhor Jesus não está ensinando nada diferente. Você já viu esse Salmo, que lindo que é? Então é assim, ao mesmo tempo que ele é lâmpada para os meus pés, é uma lâmpadazinha aqui, ele ilumina, aquela lâmpada naquele tempo iluminava cerca de 1 metro de raio, então ela é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, é lá que eu vou. Então a distância e presença, é isso que o Salmo está dizendo. O Senhor Jesus está aplicando o mesmo conceito. Então pode ter uma cidade gigante sendo iluminada, e ela trazendo referência para o caminho, ou pode ser uma pequena lâmpada. Aqui nos nossos tempos, talvez um lampião. Lá eles usavam uma lâmpada de cerâmica com um pouquinho de óleo e iluminava assim coisa de 1 metro quadrado. Esse exemplo que o Senhor está dando. Então, quem é sal e luz tem o seguinte objetivo. Se você é sal e luz, demonstrar a glória de Deus e ser usado para a glória de Deus. Então você tem um objetivo e privilégio de ser usado, mas é para a glória de Deus. Então o objetivo é a glória de Deus e o privilégio é de ser usado para a glória de Deus. Você, não, nada serve. Para você não é glória, você não vai ser reconhecido. O sal não foi perseguido, a luz é óbvia. Você não agradece a luz, você agradece a lâmpada. Você é só o meio. Dúvidas, angústias, mágoas, traumas de infância, não concordo com você. Comentários. Sim, tem lá as balinhas, isso que você está esperando, elas estão ali. Comentário. Vamos seguir. Texto à frente em Mateus 5:17 diz: Senhor Jesus dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir.
Cumprir, presta atenção no cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. De novo, o Senhor Jesus é extremamente bondoso, está dando exemplo. Deixa eu facilitar para vocês. O Senhor Jesus aqui faz uma declaração muito importante para mim, ao menos. Sou bem débil, sou bem fraco, não tenho capacidade de entender plenamente os ensinos do Senhor Jesus. Eu tenho dúvidas, eu sou falho, eu sou pecador. E a mensagem que ele deu e ele aplicou aos seus ouvintes serve para nós hoje. Tem gente que diz, não, mas é a realidade da época, é para os discípulos. Então o texto diz, juntou lá os seus discípulos. Veja, eu sou uma versão de upgrade, né? Então já estou aqui mais velho, meu software é melhor, né? Tenho aqui os improvements, não preciso tanto disso. Não, nós somos tão ruins, tão ser humano quanto aquelas pessoas que estavam sentadas ali, pelo menos eu, tá? Minha versão de software aqui tem bugs, falhas, trava, entendeu? Dá efeitos assim que não esperados. Ele não alterou ou veio trazer novos ensinos que já não existiam no Antigo Testamento. O mesmo que Deus usava através dos profetas, que eram instrumentos de Deus, ok? O Senhor Jesus cumpriu. Esse verbo que a gente passa por ele assim, ele é fantástico. O Senhor Jesus cumpriu a lei em sua plenitude, o que trouxe os religiosos da época e hoje um grande problema. Nós vamos chegar no cumpriu. O Senhor Jesus, fantasticamente, conhece porque ele está vivo, mas eu posso usar aqui, se a gente for pensar a época que isso aconteceu, ele conhecia todo o Antigo Testamento. No detalhe, ele é a palavra, ele era o Antigo Testamento. Pensaram nisso? Está falando com a palavra, ele era o Logos, ele é a palavra de Deus, ele conhecia o Antigo Testamento inteirinho, ele estudou, lembra? Não foi que ele tinha o dom, não, mas o Senhor Jesus era o Senhor Jesus, então, sim, ele era 100% Deus, 100% homem, mas você lembra o quanto ele estudou? Se dedicou para aprender? Ele estudou. Ele fez uso de expressões aqui que dava problema, do tipo, em verdade vos digo, que era uma contraposição aos ensinos dos religiosos. Então ele se opunha aos ensinos dos religiosos da época. E aí dava problema, porque o ensino dele era perfeito, os religiosos da época não eram. Nas igrejas hoje chamadas cristãs, tá ruim, né? O que a gente vê ensino lá não são os ensinos da Bíblia, em muitos lugares. Ser evangélico hoje, às vezes, é um rótulo, até legal ser evangélico, porque, você é evangélico? Eu sou, e você é budista? Eu sou isso, muçulmano? Então tem mais um aqui, que legal. Essa pluralidade é gostosa, é bom ter gente de todo tipo, não é isso que a gente vive hoje? Não, vamos aceitar. O Senhor Jesus está dizendo, não. Fica claro para mim que alguns dos seus contemporâneos entendiam erradamente os seus ensinos, contrapondo os ensinos do Antigo Testamento. Então assim, quem é este que está ensinando? Não, ele está ensinando o que é vocês que estão fazendo errado. Agora, para você saber o que é certo, ou melhor, para você saber o que é errado, você tem que conhecer o certo. Você, discípulo, conhece o que é certo para saber o que é errado? Ou quando você está lá fora dos muros, você não sei, né? Nem vou entrar nessa, na verdade. Deixa como está para ver como é que fica. Quem sou eu? Eu vou me meter nisso? Não, perguntaram lá, mas eu me calei. Não, a Bíblia diz que é melhor você ficar calado do que fazer contenda. Me envergonha ver que nós cristãos não temos fome da palavra de Deus e conhecer os estatutos e as escrituras, para que quando você confrontado a exemplo do nosso mestre, nós possamos de maneira branda dizer o que é verdade.
e justificar os seus atos em cima das Escrituras. Você faz isso? Você tem essa fome, essa vontade, esse desejo? Cara, senão você vai ser um mau soldado, lembra? Não é para ser agente secreto, né, gente? Eu gosto de brincar isso com os adolescentes, com os jovens, né? Não é ser um agente secreto, é o contrário, você tem que ser revelado, ser visto. Agora você tem que ser preparado. Todo soldado espera-se que seja preparado. A ideia lá do cumpriu, para quem estava ouvindo, é assim: não tem jeito de estar mais cheio do que essa palavra. Entende uma coisa cheia 100%? Então, mas é 100%, 100%? É que se eu falar 101% transborda. Então, aí a palavra estaria errada. É 100% total. Né? De tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, completo em cada particular. Essa expressão aqui no grego é muito legal, quer dizer, qualquer trechinho, buraquinho, né, estaria completo. Tornar perfeito, levar até o fim, realizar, levar a cabo. É isso que as pessoas estavam ouvindo quando ele diz assim: eu vim cumprir. Aí, para não, mesmo que essa palavra signifique isso, que é 100% cheio, todo o espaço cheio, aí ele dá o exemplo: nenhum tio vai faltar. Então, talvez isso seja bem mais conhecido, né? A ideia do tio ou do i é bem tranquilo para nós quando você lê um texto que pode faltar talvez um cedilha. Estou tentando dar um exemplo. Não é igual na língua em que o Senhor Jesus está dizendo, tá? Lá era mais sutil, mas no português, se faltar um cedilha e você lê com ceião, dá para você, não é tal coisa. Se faltar uma vírgula, literalmente uma vírgula, você talvez, pelo conhecimento de português, você nem perceba. Tinha que ter vírgula aqui, mas uma pessoa especialista em português vai falar: não, a pontuação está errada, devia ter vírgula, mas passa. O Senhor Jesus diz: não, nada vai passar, zero. Não vai ter uma vírgula esquecida, não vai ter um tio esquecido, não vai ter um hífen, não vai ter um acento agudo, circunflexo, seja o que for, que vai passar. Tudo. Eu vim cumprir tudo. Aí ele dá o exemplo didático da língua. Toda a Escritura, 100%. Toda a Escritura, 100%. Então, se você é um mensageiro, cuidado para você não omitir parte do texto, porque toda a Escritura. Então, não sou eu nem você que pode omitir parte do texto ou fazer adaptações nele. Um outro ponto é a busca da santidade individual. Olha que interessante. Então, a busca da santidade individual do discípulo do Senhor Jesus não é o alvo final. O discípulo, eu e você, nós devemos ensinar a outros os mandamentos da lei do Senhor. Não é isso que a gente serve? É o que o texto diz. Se você voltar lá no texto, diz: se você ensinar errado, se você fizer, você ensina. Mas normalmente a gente só sabe ensinar o que a gente sabe. Então você não ensina porque você não sabe? Por que você não sabe? Fernando, você diz eu? Não, eu queria fazer interessante, né? Você está falando, né? Tem tudo a ver com isso que foi falado na luz, né? Porque Jesus exorta que a gente seja luz do mundo. Mas antes de nós sermos luz do mundo, nós precisamos seguir a luz. Eu sou a luz do mundo, Jesus afirma. E em 1 João também, João fala que Deus é a luz do mundo, né? Aí Jesus vem e bate na verdade. Aonde é que você vai buscar a verdade para que você possa ser a luz do mundo? Né? Para que você siga a luz do mundo, você tem que conhecer a palavra, você tem que Note, o fato de serem súditos do rei, você e eu, nós somos súditos do rei, não concede nenhum privilégio. Então você não tem privilégio quanto às suas atitudes e ações. Então não desconta de você: não, mas peraí, você sabe com quem você está falando?
Já viu essa? Não, você sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Eu sou daquele reino lá. Você sabe quem é meu rei? Você vai mexer comigo? Não, eu posso. Não te dá nenhum privilégio. Ok? Ao contrário, se você não agir de acordo com a lei, inclusive do outro reino, você vai ser penalizado. Certo? Não é porque você é súdito desse rei, não. Este rei, ele tem as leis deles, abarcam todas aquelas leis. Ele pede para você cumprir todas aquelas leis. Ele pede para você ser justo com aquelas leis, só para dar um exemplo conhecido de todos, até do dinheiro. Não, o dinheiro é daquele reino, fica com aquele reino, não é para mim não. Ok? Então a nobreza, olha o que o Spurgeon diz, a nobreza do reino de Cristo será conferida de acordo com a obediência. Você vai continuar sendo súdito do rei, mas a nobreza, eu acredito que tem um privilégio para você no reino, como em qualquer lugar, mas não é meritório no sentido de então eu vou fazer isso, então eu mereço. Não, é isso que é difícil, porque a gente é egoísta, né? Quando você quer fazer alguma coisa, então eu vou fazer isso porque eu quero para mim. Não é o estudo de hoje, mas o que você receber, você vai ter a oportunidade de devolver. Imagina você chegar de mãos vazias. Você vai chegar, mas então, não tem nada não, senhor. Bom, entra. Mas você tem o privilégio de entregar a sua vida e os resultados da sua vida. Está aqui. Para você pensar um pouquinho, você é identificado como um discípulo que reflete, lembra, luz, tal, que reflete os ensinamentos do Senhor Jesus? Você é conhecido por alguém, como alguém seria melhor aqui, que conhece as Escrituras e ensina aos outros o que você aprende? Ou você é o crente esponja? Lê livro, tal, estude, sermão, e palestra, e congresso, etc. E não divide com ninguém. Eu sei, mas eu não divido com ninguém. Que valor tem? Que valor você tem? Não serve para nada. Bem, você é um sal insípido. Continua sendo sal insípido. Então pensa se você reflete, se você conhece e se você ensina. E não é precisar dar aula não, ou estar aqui na frente como eu estou, etc. Do lado, no banco do ônibus, na fila do pão, no seu viver, você ensina. Vamos seguir. Mateus 5, 21 a 26. Gente, ouvistes que foi dito aos antigos, lembra os antigos? Não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e quem lhe chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É interessante essa semana, que em vez de ser fogo do inferno, é um inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembraste de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Eu não consigo passar esse texto sem parar aqui. É o teu irmão, não é assim porque eu sou bonzinho, então eu vou lá. Não, teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Então, voltando, faz a tua oferta. Entre em acordo sem demora, são tudo exemplos do dia a dia deles, tá? Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com eles ao caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e lhe seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares um centavo. De novo, são situações corriqueiras dos ouvintes, lembrando que eles estavam em tempos de guerra, eles estavam sob o domínio de Roma, lembra? Aí o que você quer fazer com quem está te dominando no ambiente de guerra? E na cultura oriental, matar, é guerra.
com toda a tragédia que está acontecendo hoje lá na Ucrânia, guerra é terrível, etc. Tal, mas eu fico bobo de ver a sociedade até querendo fazer o seguinte: você está num ambiente de guerra e não tem morte. Eu não estou dizendo que é legal, que é bom, é terrível, é detestável, mas a sociedade até nisso está querendo colocar, lembra do leite condensado ou catupiry que a gente brincou? Na guerra. É guerra, é ruim mesmo, é terrível, é morte, é agressão, é perda de direitos. Então é esperado que as pessoas morram na guerra. Não é para ter guerra, mas na guerra é, até nisso. Estão querendo, é guerra, tem que parar a guerra. Agora em guerra tem morte. Eles estavam em guerra, eles estavam sob o domínio de Roma. O Senhor Jesus está dizendo assim, ó, lembra o que foi dito aos antigos? Não matarás. Aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Como que a gente resolve? Já perguntaram para vocês assim? Ah, você é crente, né? Né? Ah, então, eu não entendo esse negócio aí. Como é que Deus é tão mau, né? Eu não vou entrar no problema do mal, não dá tempo aqui. Mas, e aí eu li lá na Bíblia que ele mandou matar, né? Mas ao mesmo tempo está escrito lá o mandamento dele, não matarás. Se Deus seu não é coerente, né? Que ele dá lá os 10 mandamentos, o nome bonito é Decálogo, ele está dizendo lá, não matarás, e ele manda matar até criancinha, está lá na Bíblia. Como é que você resolve esse problema? Você é discípulo dele, você está lá fora. Perguntaram para você, como que a gente resolve? Ele está dizendo aqui, ó, já foi dito para os antigos, não matarás, etc. Ele não está negando o que foi dito. Nenhum risco. Então vamos lá. A ideia aqui de morte ensinada no Antigo Testamento é de não ter homicídio, não haver assassinato, não haver plano de morte no sentido de você querer tirar a vida de alguém por gosto próprio, por intenção própria. Eu não consigo encontrar nas Escrituras que a extinção da vida humana, onde eu escrevi isso aqui ó, a extinção da vida humana foi proibida por Deus. Ele mandou matar, ele mandou exterminar. E quando o povo não cumpriu, teve consequências ruins. Leia a história do Antigo Testamento. O que o Senhor Jesus está fazendo, por isso que ele está dizendo, ele está ampliando o conceito da morte. Só na intenção de você matar alguém, como um assassinato, como um plano egoísta, eu vou matar a pessoa porque eu quero para mim, eu vou resolver um negócio meu. Você está sujeito à lei como um assassino. Então não é o ato de não tirar a vida da pessoa, é o motivo de que você está tirando a vida da pessoa. Antes que alguém pergunte, eu vou dar o que eu penso. Se alguém entrar em casa, já aconteceu, mas parou aí e tocar na minha família, eu mato. Eu não tenho problema nenhum com isso. Está invadindo, agredindo minha esposa, meus bens materiais, como aconteceu. Eu também me sentia terrivelmente. É uma sensação, quem passou por isso sabe. Mas eu me contive. Até porque talvez eu tivesse menor número. Talvez eu não estava em menor, depois eu conto um dia. Mas agora, se fosse mexer com a minha família, eu não teria pudor nenhum em exterminar a vida humana. Nenhum. Eu não vou. Não, mata aí meu filho. Rebenta com a minha esposa. Deus está dizendo, não matarás. Não é esse o entendimento das Escrituras. Não é esse o meu entendimento das Escrituras. Se você pensa diferente, eu respeito. Estou dizendo o meu, antes que alguém pergunte. Não tem problema nenhum com isso. Agora é diferente eu sair para agredir alguém, tirar a vida de alguém, por um motivo menor.
uma briga de trânsito, porque alguém me xingou, porque eu perdi um emprego, porque eu sou torcedor de um time e ele é de outro, certo? Porque foram desleais comigo, que me roubaram, literalmente na arma em punho, ou em transações financeiras, ou no negócio. Não. Deus cabe a justiça. Mas a autodefesa, como é que faz, se a gente está falando de guerra, como é que faz um cristão que vai para a guerra? Você é cristão, seu filho é cristão, firme na palavra de Deus, ele é convocado pelo exército e vai para a guerra. Como é que ele faz? São perguntas que você tem que ter resposta. O Senhor Jesus está dando um conceito aqui do cotidiano daquelas pessoas. Ele não está tirando o mandamento. Lembra? Eu vim para cumprir tudo. Por isso que ele disse isso antes. Aí ele está dando outro exemplo prático daquela sociedade que era problema de morte. As pessoas morriam, eram assassinadas. A amplitude do mandamento é muito mais ampla do que os religiosos da época ensinavam, que apenas a morte literalmente era um crime. Então, o Senhor Jesus choca aquela sociedade de uma maneira impressionante. Ele inclui o pensamento, palavras, insultos e ira pecaminosa. Por que eu pus pecaminosa? Porque, acredite ou não, é possível a gente ter uma ira que não seja pecaminosa. Não dá para estudar isso aqui agora, mas é possível. Talvez seja improvável, mas é possível. Aí qualquer insulto é considerado assassinato. Então piorou. Então antes de você falar assim, mas eu não matei ninguém, eu não tirei a vida de ninguém, está dizendo, não é isso. Se você desejou o mal, se você ofendeu, se você imaginou, essa pessoa podia morrer, não. Você cometeu assassinato. Pecado é de igual valor. Então, a coisa aperta, não alivia. Você, como discípulo, é pior do que o mundo prega. O mundo prega assim, não, se realmente você matou o cara, você vai ser condenado, etc. Então, agora, se você ofendeu o cara, xingou o cara, desejou só a morte dele e não fez nada, não, você não executou o crime, né? Então, não está passivo de julgamento. Não, eu e você estamos. O insulto aqui mais leve, é um tempo legal de olhar isso também, né? Eu pus mais leve aqui entre aspas, porque eu não sei o que é um insulto mais leve. A partir do momento que é insulto, né? Mas parece que tem uns mais fortes, uns mais leves, mas é insulto. Aqui é um insulto bem bobo para nós aqui, mas muito importante. É chamar a pessoa assim de tolo, pateta, estúpido, ou talvez cabeça oca. Aqui a coisa pega. Quando você xinga ou insulta a pessoa de ímpio. Sabe, que eu já vi, eu falo assim, isso é um ímpio. Já viu gente falando isso dentro da igreja? Eu já vi. Cara terrível. Você está dizendo que ele é realmente um apóstata, que ele é um renegado, que ele é um rebelde. Ímpio e desgraçado são duas coisas terríveis que pode ser para o ser humano nessa ordem. Primeiro ser ímpio e depois ser desgraçado, não ter a graça de Deus. Não pode acontecer coisa pior com o ser humano. Incrédulo. O livro de Provérbios, né, traz, se você estudar, por que o Senhor Jesus está usando esse exemplo? As pessoas conheciam. Talvez você não conheça, mas as pessoas conheciam, o público conhecia. O livro de Provérbios contém muitas referências e avisos sobre pessoas tidas como tolas. Então era um assunto, chamar a pessoa de tola, etc. Tal, era algo assim, muito complicado lá. Não era bobinho, não. O Senhor Jesus está trazendo isso de exemplo. O quanto você ofende as pessoas na sua moral, na sua inteligência. Um dos aspectos é que uma pessoa tola, que é dita no Antigo Testamento, ela não compreende e não tem a capacidade de compreender os ensinos na palavra de Deus. Você quer ofensa pior do que essa? Você está dizendo para ela, você não é digno, você não tem capacidade de entender a mensagem. Eu já vi pessoas com a tarja cristão fazer isso. Não, eu nem falo para ele que ele não entende mesmo. Tem isso aí não tem jeito. O Senhor alerta sobre a hipocrisia de uma pessoa buscar o perdão.
estando ciente de que está em contenda e não concedeu perdão sincero a outra pessoa. Cara, pensa comigo. Tem outras parábolas das Escrituras, etc. Mas pensa, eu estou em dívida. Aí eu quero que o Senhor Jesus me perdoe. Mas eu não faço o mesmo com o outro. Simples assim o exemplo. Não, mas eu não tenho nada com isso, foi ele que fez para mim, é o que o texto diz. Lembra? Se o seu irmão tem algo contra ti, não fala se você fez algo contra ele. Notaram? Então, ele fez com você. Você vai buscar. Mas eu não fiz nada. Essa parte nós já entendemos. O Senhor Jesus dizendo, você vai lá retratar. Ele não está dando, mas o que ele fez? Qual é o grau onde já se viu? Eu não mereço. Vai lá. Restaura a paz. Depois você vem conversar comigo. Não está perguntando quem tem culpa. Já passou por isso? De novo, dando os meus exemplos. Eu pisei na bola com uma pessoa uma vez no trabalho, em outro lugar que eu trabalhava. E a pessoa, até hoje, não me perdoou. Eu pedi perdão, reconheci para ele individualmente. Reconheci no meio de menos pessoas. E depois, numa outra reunião, eu pedi perdão em público. A reação dele para mim foi, eu nunca mais quero olhar na tua cara. E nunca mais conversou comigo. Quando encontra comigo tal, como se eu não existisse. Eu não consegui restaurar o relacionamento com essa pessoa. E eu não achei que eu tinha feito algo tão grave. Para ela foi. Eu estou em dívida. Eu não restaurei. Então, não é o que fazem para você. Pois não. Você falou, eu estou em dívida. Com aquela pessoa. Mas você foi lá e fez essa parte. Diante de Deus, você continua em dívida diante de Deus? A pergunta é se eu continuo em dívida diante de Deus, você fez sua parte, eu não devia ter dado o exemplo. Ele é polêmico. Mas, resumindo, não, eu não me sinto em dívida com Deus. Deus, ele me perdoou, ele viu que o meu sentimento, eu pedi perdão, eu estava errado, no fim das contas eu fiz uma coisa errada, ok? Não era para ser feito, se era muito ou pouco, não importa, eu fiz. Mas quando eu digo e eu leio esse versículo, eu lembro, ele fala, vai lá e restaura. Esse pedaço eu não consegui. Eu não acredito que eu esteja com dívida com Deus. Deus conhece minha mente, mas com essa pessoa eu estou. E é isso o meu sentimento. Era a decisão dela de não me perdoar. Mas eu acredito que um dia, eu penso, eu oro, eu vou ter essa chance. Pois não. Nesse trecho tem alguma diferença em que vai lá e restaura, porque ele é o irmão em Cristo ou não? Não, eu não consigo entender aqui que em nenhum momento isso aqui é orientado apenas para os irmãos em Cristo. Em nenhum momento. Eu não consigo. Se alguém tiver depois alguma dica para me ajudar, eu já olhei isso aqui várias vezes. Ele está falando para os discípulos. E ele não diz aqui para o seu irmão. Tá? Lembrados que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, etc. Essa palavra irmão aqui, a gente pode olhar juntos. Mas como irmão em Cristo, é até tanto quanto óbvio. Mas eu pego esse texto aqui e eu coloco na minha vida como um todo. Agora, não ter conflito é a diferença de você se acomodar ao que a pessoa está dizendo. Então eu não vou amoldar o Evangelho, a minha postura, porque ele está brigando comigo. Não. Mas aqui, a ideia é, deixa a tua oferta ali e lembra-se do teu irmão ter alguma coisa contra ti. Sim. Aqui nós estamos falando do irmão, se a gente é irmão, porque nós somos filhos do mesmo pai e temos o Senhor Jesus como irmão. Mas eu entendo que isso aqui, dentro do que a gente já foi sal, luz, etc, bem-aventuranças, tudo que nós estudamos, isso aqui está expandido para o nosso relacionamento lá fora. Essa pessoa que eu estou citando não é cristã, e rejeitou o Evangelho. Mas eu não entendo que eu tenho que viver em conflito com ela. Porque o problema é que está em conflito, não em acordo, um acordo no sentido de que ela tem que concordar comigo. Mas eu tenho um conflito com essa pessoa. É diferente, entendeu? Não sei se vocês percebem a diferença. Para mim tem uma diferença. Você nunca vai me chamar para jantar na sua casa. Você cumprimenta, conversa comigo, etc. Agora,
a hora que eu entro, eu causo mal para você só da minha presença, não, aí nós temos um problema. É o meu jeito de interpretar isso. Tá? Onde nós estávamos? Aqui. Então o Senhor Jesus alerta sobre a hipocrisia de uma pessoa ao buscar o perdão do Senhor. Hipócrita. Estando ciente que está em contenda e não concedeu perdão sincero a outra pessoa. Perdão sincero, né? Vocês lembram da ideia de sinceridade, né? Você lá passa uma maquiagem para esconder as falhas do seu rosto e fica bonitinha naquele momento. Depois que você tomar um banho, tudo volta como é. Né? Essa é a ideia de sincero. Né? Então eles passavam cera em peças de cerâmica, depois para vender, se você pusesse ela no fogo, ela derretia a cera e aparecia. Então essa é a ideia de sinceridade. Então o Senhor Jesus está muito preocupado com o ato externo que nós temos perante os outros. Olha o que o Salmo diz: a Ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Agora, se no meu coração, é a mente, se no meu coração contemplar a validade, o Senhor não teria me ouvido. Então a gente pensa, não, Deus não ouve minha oração, não ora, etc. Ele conhece você, querido. Davi pede, né? Senhor, não vou conseguir falar. Perscruta, procura fundo, busca fundo. Pronto, eu não vou conseguir falar prescrutar, falei. Prescruta o meu coração e põe para fora, me mostra, porque eu sei que eu tenho. Lembra da carne? Nós mostramos que exemplo da carne, lembra? Toda aquela gordura entremeada, toda ela tem gordura. Pode ser até que você não veja, você, isso aqui está limpinho, não, lá tem. Pode ser uma mínima, mas tem. E a gente tem um comportamento hipócrita. E quanto à condenação, o Senhor Jesus está usando de novo algo pedagógico, que é o exemplo da corte romana, ao que aquele público estava sujeito, né? Que é melhor então você se reconciliar com o outro face a face do que tá em julgamento. Cara, isso tem bastante interpretação, eu vou dar uma dica bem prática. Não é mais melhor de bom eu ter um problema com alguém, sentar com a pessoa e resolver? Às vezes é ruim, é difícil, não é agradável, mas é o indicado. Resolver o problema não é virar o BBF, é assim que a molecada não pode mais falar hoje, que os jovens, né, os menores de idade ainda falam BBF, best, como é que é best? Best Friend Forever, BF, como é que é? Best Friend Forever, BFF, isso, BFF, Best Friend Forever. Não é ser BFF, é isso aí. Legal? Não é isso, é você ter um relacionamento decente com a pessoa, correto com a pessoa. O Senhor Jesus ensina como faz isso a disciplina. Só um parênteses, sabe o texto lá de disciplina de igreja? Leva um irmão com você, conversa com a pessoa, se ela aceitar e você resolver o problema, ganha o irmão, se não leva o irmão, testemunha, depois leva para a igreja. Você já fez isso no ambiente profissional? É fantástico. Eu já fiz, eu faço. Aquilo não é só para disciplina na igreja. O Senhor Jesus está ensinando uma forma fantástica de fazer isso aqui. Meu grupo de trabalho, a minha equipe, a qual eu coordeno, eles são incentivados a isso. Você está com um problema com outra pessoa? Cara, eu estou percebendo, converse, acertem, veja por que é o motivo, resolvam. Não deu. Eu trago uma pessoa externa, não sou eu não, tá? Ou de outro departamento, ou de fora da empresa, tal, que conheça do assunto que está sendo tratado. Normalmente no ambiente de trabalho, a maioria das vezes são assuntos técnicos, inclusive. Um quer fazer para um lado, outro quer fazer para o outro e sai briga, né? Sai discussão. E você faz isso. E se você não conseguir nem assim, aí eu entro na história. Aí vai ser do meu jeito. Fantástico. A forma com que a gente resolve. Muito mais fácil. Né? Então, é muito melhor você resolver os seus problemas aqui, que o Senhor Jesus estava dizendo, você vai querer ir para a corte romana, você vai se lascar. Resolve com o cara aqui. Meu pai, advogado, ele fala assim para mim, se tem uma coisa boa, é a gente perder para ganhar. E era difícil entender isso, quando eu era mais jovem. Você perde para ganhar.
Pede, resolve. O benefício é maior do que a briga e chegar lá no último. Perde para ganhar. Fantástico esse conceito. Eu acho que isso se aplica ao que o Senhor Jesus está dizendo. Para a gente pensar nesse trechinho. Baseado no ensino do Senhor Jesus, você tem pecados de homicídios a serem tratados? Não precisa levantar a mão. Você é um homicida? Seus motivos de ira aproximam você dos pecadores? Ou os seus motivos de ira busca afastá-los busca afastá-los do pecado? Essa é a pergunta. Seus motivos de ira aproximam você dos pecadores e busca afastá-los do pecado? Quem? Oi? Perdão? Se a sua ira for santa, né? A gente vai um dia conversar o que é a ira santa, se a gente realmente tem ira santa, né? Ou quando você briga e faz alguma coisa, você afasta os pecadores de Deus. Então você está lá no mundo, você está lá, você é identificado, mas as suas ações, em vez de aproximá-los, eles rejeitam. Não por decisão deles, pelo seu comportamento. Se seus pensamentos forem expostos, você seria acusado de homicídio ou já contaria com o perdão de Deus e dos homens? Tem uma pessoa, não vou dizer o nome, que aqui da igreja, que ela fala assim: você sabe, eu tento não pecar, porque eu fico imaginando assim, eu sei que não é, né? Mas imagina que a gente vai para o céu e lá tem a eternidade inteira, então todo mundo vai assistir a vida de todo mundo, tudo que fez. Você imagina a minha sendo projetada no telão do céu e todo mundo vendo o que eu pensei, e eu tendo que enfrentar o olhar não só do Senhor Jesus, mas das pessoas do meu lado, né? Ela fala isso. Comentários, traumas, angústias. Podemos seguir? Mais um trechinho. E quando orardes, né? Então, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Acontecia à época do Senhor Jesus, isso não é uma parábola. O Senhor Jesus está olhando e está dizendo: vê, isso acontece. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Acontecia, ele está dizendo coisa ali do dia a dia. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, sabe o que você precisa, antes que você peça. Vamos lá. Qual a diferença entre hipocrisia e as atitudes do real discípulo do Senhor Jesus? Então, eu pus aqui uma foto de uma moça, uma máscara, sim. É só para você lembrar o conceito de hipocrisia, né? Super rápido, isso a gente fala bastante. Então, hipócrita, vem do conceito do teatro grego. Então, o hipócrita era o ator, ele encena um papel. Naquela época, realmente, eles seguravam uma máscara, né? Para dizer que eles eram um papel, um personagem, etc. Não eram eles, esse conceito é bastante conhecido de hipocrisia. A minha pergunta é: o quanto que você é hipócrita e o quanto que você, como a sua real ação como discípulo do Senhor Jesus, não demonstra hipocrisia? Parece que é difícil, mas a pergunta é essa mesmo. Você está lá, discípulo do Senhor Jesus, quanto que você age como hipócrita? E quanto você as suas atitudes são reais? Pois é. Não dá para o sal não ser sal, não dá para a luz não iluminar, não dá para um cristão servo ter um comportamento hipócrita.
que eu faço normalmente é duro, mas o que eu faço normalmente é ficar quieto. Mas se a pessoa pergunta, se minha esposa estivesse aqui, acho que a gente estava conversando, né, eu e outro dia, é o ruim, né? A hora que a pessoa pergunta para você, eu falei, porque eu estou quieto. Mas ela pergunta, não é? Eu vou falar, não é. Mas eu estou quieto. Agora, hipócrita eu seria se falasse assim, né, gente? Tudo bem, né? Não imagina. O que você pensa? Então tá bom. Eu não vou arrumar contenda, encrenca com você. É uma hipocrisia. Não está dizendo você arrumar briga. Tem assuntos que não vale a pena. Mas se a pessoa pergunta, não é, Elcio? Então. Não é. Aí você é o chato, né? Na minha família, às vezes, as pessoas nem perguntam para o Elcio, eu falo, obrigado. Não vou arrumar contenta. Agora, eu vou ser hipócrita? Meu filho é comportado, não é? Não. Mas eu não vou lá numa briga, né? Seu filho é mal criado. Não é esse o objetivo. Agora a pessoa perguntou para mim, eu vou ser hipócrita? É bonzinho. Você é um anjo. Você não é. Ele foi na sua casa e se comportou bem? Não. Não é? Eu estou dando um exemplo tolo, mas é hipócrita. Qual o motivo das nossas orações e que recompensa nós devemos buscar? Por que você ora? Eu, muito tempo e ainda hoje, com aquela gordura entrameada na picanha, eu oro porque é o meu umbigo, né? Eu gostaria, às vezes quero informar Deus das coisas. Deus, você não sabe o que aconteceu hoje. Deus, ou a gente inverte, só o Senhor sabe o que eu estou passando. Inverte também. Eu não sei vocês. Só o Senhor sabe o que eu estou passando. Né? Por que a gente tem que orar? Já pensou nisso? Você precisa informar alguma coisa para Deus? Um dia é legal fazer um estudo sobre oração. O quanto que a oração muda ou não a vontade de Deus? Nós vamos entrar no tema, né? Por que a gente ora? Por que o Senhor Jesus está dando essa instrução? Primeira característica que percebemos é que dos hipócritas religiosos que gostam de orar em público. Calma. Então, a partir do momento de que eu oro na igreja em público tal, eu sou um hipócrita? Eu falei, não. Nem todo mundo que ora de pé na igreja é hipócrita, mas a maioria dos hipócritas oram na igreja. Entendeu a diferença? Eu não estou rotulando, continue fazendo isso. Até desafio você, tem gente que tem vergonha. Se eu chamar para vir aqui, por isso que eu pergunto às vezes para a pessoa antes, até porque a pessoa pode estar num dia, ok? Num momento, né? Mas se eu chamar algumas pessoas que eu conheço para vir aqui, ela vai ou sai da sala, ou nunca mais olha na minha cara, porque eu pedi para orar. Porque está preocupada com o público. Não é? Porém, não tem como objetivo a oportunidade de se dirigir a Deus e sim exposição pública. Esse é o hipócrita dizendo, vai papai, você deixa eu orar. Tem gente que prega na oração, tem gente que dá recado na oração. Você já viu? Oração de família tem recado. A minha tem. Senhor, eu queria dizer assim, para eu ter paciência com meu irmão. Porque meu irmão, apesar de fazer as coisas que eu não gosto, de ir lá no meu quarto, fazer isso aqui, eu tenho que perdoar. Está dando recado. Não está orando. Você começa a dar recado. Então, hipócrita, você está sendo hipócrita nessa oração, querido. Tá bom? Você está sendo hipócrita. Os ouvintes judeus do Senhor Jesus naquela ocasião tinham o hábito de orar 3 vezes por dia, que nem Daniel. Era um hábito. Eles tinham até horário para fazer isso. Então o Senhor Jesus está tocando num ponto ali conhecido. Não há nada errado em orar, não há nada errado em colocar-se de pé, de orar em público ou não. E posição, não é o assunto na oração, mas queridos, não precisa fechar os olhos, não precisa baixar a cabeça, não precisa ajoelhar, não precisa ficar de pé, não precisa ficar ajoelhado para a Meca, não precisa.
Nenhum momento nas Escrituras tem uma instrução, um procedimento adequado de como você deve orar. Tem inclusive momentos que fala assim, ele pensou e orou a Deus e... Lembra, Neemias? O rei perguntou para o pensou a Deus e para. Ele falou, um minutinho, eu vou para o meu quarto. Deixa eu pensar. Aí faz toda aquela introdução, Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Olha, é uma reza, é um texto decorado que você tem. Toda a sua oração é do mesmo jeito. E você faz. Não é isso. Ok? Então não existe uma fórmula correta. Tem um modelo da oração que o Senhor Jesus deu, que é a oração do Pai Nosso. É um modelo, né, que tem os princípios ali. Mais uma vez, então, o Senhor Jesus tem um foco no coração, na mente, né? Isso aqui é a mente, a intenção mental das pessoas quando mostram-se em oração. Então eu volto à pergunta, quando você ora, qual é a sua intenção? Bom, você é discípulo, é um privilégio poder orar, falar com Deus. Qual é o seu objetivo na oração? Já estudou sobre oração? Já entendeu a oração? Você já viu como o Senhor Jesus orava? Já viu as orações das Escrituras, mesmo no Antigo Testamento? O Senhor Jesus aponta a verdadeira intenção. Então ele aponta a verdadeira intenção. Tem uma intenção por trás dos atos piedosos. Aquela pessoa ora tanto, você viu como ela é boazinha? Como ela faz, você viu? Nossa! Porque na verdade a pessoa está buscando o aplauso, o reconhecimento de quem? Do Senhor Jesus? Não, está buscando de outras pessoas. Então eu vou fazer o negócio para as outras pessoas, a minha oração para as outras pessoas. O que elas vão pensar de mim? Que palavras eu vou usar? O que está pensando? E quando termina a oração, eu quero ouvir, que bênção em oração. Amém, hein, irmão? Nossa, como você orou bem, hein? Hipócrita. Lembra, o Senhor Jesus, se você estiver curioso, estude a parábola que o Senhor Jesus contou do fariseu e do publicano. Essa também é conhecida, né? Se você lembra. Olha só, o fato interessante é que o Senhor Jesus não nega, ele não nega a conquista do objetivo. Que objetivo? Ser reconhecido pelos outros. Ao contrário, ele afirma, é isso que vocês queriam? Eu já tenho. Vocês queriam ser ouvidos pelos outros, ter uma boa oração? Você já tem. Conheceu. Agora, a oração para mim não serviu para nada. Mas você não queria deles? Então está lá, você conseguiu. O pecado, né, que é o nosso estado natural, nos persegue, inclusive, quando nos dirigimos a Deus em oração. Sabia disso? Nossa natureza pecaminosa atrapalha as nossas orações. A minha oração, ao menos. Até quando a gente está orando. Se não tivesse o Espírito Santo, a nossa oração não chegaria nem perto. Graças a Deus, Ele é tão bondoso que Ele filtra o que a gente fala e pensa. Se não tivesse o Espírito Santo, seria inócuo. Agora, a marca dessa hipocrisia não estava lá só apenas os religiosos contemporâneos ao Senhor Jesus, né? A gente acha isso aqui, no nosso meio. Tem essa marca, tem os recadinhos, tem as orações bonitas e vãs, tem orações do eu, nós, Senhor, eu quero, faça, porque eu quero, que eu quero. A verdadeira prática de uma vida piedosa estão fortemente contaminadas por hipocrisia. O importante é saber que nunca deixe de ir à igreja, por exemplo, em suas programações, e realizo atos de caridade. Eu vou à igreja todo domingo, eu faço isso, eu dirijo o som, eu trabalho no louvor, isso que é importante. O discípulo do Senhor Jesus é orientado de maneira diferente. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai. Para a gente resumir, esse quarto, eu já ouvi o sinal, esse quarto não é o nosso quarto, tá? Esse quarto aqui do texto não é o seu quarto, onde você tem a sua cama.
Ele era uma área reservada da casa, tipo uma despensa. É um lugar mesmo de solidão, que ninguém ia, um depósito. Essa era a ideia do quarto. Porque no seu quarto as pessoas entram. No seu quarto tem distração. No seu quarto as pessoas vão te procurar. Então ele vai dizer, não, vai para um lugar da casa em que ninguém vai lá. Você não estaria lá. Vai para um local onde você vai ter privacidade, não pouca distração. E aí você conversa com o teu pai. Assim, não existe aqui uma proibição ou uma orientação contra a oração em qualquer ambiente. Também eu já vi gente falando assim, então não oro mais. Não é isso que o Senhor Jesus está dizendo, não é? A falha essencial do pecado na oração está na concentração daquele que está orando. No que você está concentrado enquanto você está orando? Esse é o problema que eu entendo, falando rápido sobre oração. Se o primeiro erro está no ato da oração, é o interesse em nós mesmos, o segundo está na ideia da eficácia da oração, no muito falar. Um desafio que eu deixo para você pensar, eu não vou dizer o que eu penso. Eu oro por essa pessoa se converter há 20 anos. Eu orei uma vez e a pessoa se converteu. Nunca orei. Preguei o evangelho para ela e ela se converteu. Esse desafio eu deixo para você. Como é que a gente resolve isso? No muito falar, no repetido, Deus vai falar assim, tá bom, tá, agora vai. Tá? Deixo para você pensar. E a última análise, a oração é um instrumento de conversa íntima com Deus, o nosso Pai. Só para a gente terminar. Para uma dúvida que você pode ter, então não posso orar nada mais por motivos pessoais, etc. Você está dizendo? Não. As Escrituras dizem que as orações são ouvidas. E a gente tem lá, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições em oração. Pela súplica e tal. Ora, aquele que é piedoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais em tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não é possível, mas você tem que orar em conformidade. Né? Então, para a gente não deixar o assunto sem um final, de maneira contrária, o ato da oração é um exercício de fé e meditação das promessas de Deus. Já pensou nisso? Por que você ora? Busca avaliar as ansiedades, deixando nas mãos de Deus toda a sua esperança e expectativa de coisas, de todas as coisas. Eu aprendi a orar assim. Né? Eu sou ansioso, né? A gente é ansioso, sabe o que é ansiedade? Uma definição assim de conversa de elevador, é presença demais do futuro no presente. Isso é ansiedade, né? Presença demais do futuro no presente. O futuro está com Ele. Conforma, Senhor, o meu coração, minha vida do dia de hoje, a minha mente, para executar e fazer o que o Senhor quer da minha vida, que eu consiga. Essa é a oração. Né? Então, para a gente sair, quantas vezes você orou e aguardou a avaliação de outros ao seu redor quando você orou em público? Eu já fiz isso. Ou você até faz assim, eu vou convidar Beltrano porque ele ora bem. Se não é a pessoa, é você que promove isso. Eu vou chamar Beltrano porque ele ora bem. Tem oração? Como que é? Qual é o critério? Qual é o valor? Ao orar, você realmente procura estar sincero diante de Deus, sem máscara de hipocrisia? Ou até com Deus, você, não, acho que eu não vou falar, eu vou acomodar essa palavra aqui, isso eu não vou dizer. Não, isso aqui eu não vou pedir, porque na verdade se eu pedir isso aqui, pode ser que aconteça tal coisa, não é isso que eu quero. Então, eu já vi gente fazendo isso, estratégias de oração. Nunca viu isso? Como é que tem estratégias de oração para falar com Deus?